Olá, povo rico e abençoado do Senhor. Eu, Bispo Adilson, uma vez mais com vocês. É um prazer tê-los aqui no meu canal. Não se esqueça, ok? Curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Pessoas serão ricamente abençoadas. E hoje, para mais uma porção, quero meditar com os irmãos aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, onde está escrito: sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombo por 5 peças de prata. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor te não acode, de onde acudirei eu? Da eira ou do lagar? Isso aqui mais parece uma acusação a Deus, né? Disse mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas disse-lhe o outro dia: dá cá teu filho para que comamos. E ela escondeu o seu filho. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes, ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia siliço por dentro sobre a sua carne. E para a gente encerrar aqui, e disse: assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Quem é esse rei? Jorão. Ele é filho de Acabe, e nós entendemos que o momento aqui é um momento de crise. Ben-Hadad, rei da Síria, havia cercado a cidade de Samaria. Ninguém entrava e ninguém saía, porque nós sabemos que isso aqui era bastante, ou seja, literal, ok? Aplicando nos nossos dias, todo esse Ben-Hadad, esses inimigos, esse exército, representam o mundo espiritual, representam o diabo, representam os demônios, representam os ímpios, que consequentemente, vindo do diabo, sempre quer ganhar guerra no grito, com cerco, porque uma vez que a cidade fora cercada, consequentemente havia uma pressão. Como eu disse, ninguém entrava e ninguém saía. Com o tempo, o alimento, a água, todo o meio, de sustento ia acabando aos poucos. Então as pessoas iam morrendo aos poucos. E a gente vê uma situação que, olha o nível da crise. Uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, a quarta parte de um cabo de esterco de pombo por 5 peças de prata. Isso acontecendo com quem? Com o povo de Deus. O povo que, segundo suas promessas da parte de Deus, seria o cabeça e não cauda. Um povo que comeria o melhor da terra. Mas por que esse povo está passando por essa situação? Por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa das feitiçarias, por causa das transgressões. Irmãos, a nossa vida só vai bem quando nós obedecermos a palavra de Deus. A nossa vida só vai bem quando nós lutamos contra o pecado. A nossa vida só vai bem quando nós abominamos aquilo que Deus abomina. Não tem como servir ao Senhor e servir ao mundo. Não tem como servir ao Espírito Santo e servir ao pecado. Esse povo havia se rebeliado. Esse povo havia deixado o Senhor de lado. Jorão, consequentemente, o rei, aqui ele aparentemente ele está de roupa de jejum, aparentemente ele está se humilhando diante de Deus. A palavra de Deus mostra isso, mas na verdade tudo isso aqui era um legalismo, porque ele quer matar o profeta. Na época de crise, em tempo dele reconhecer o pecado, em tempo dele reconhecer o erro, não, ele quer matar quem está dizendo a verdade. Querem matar quem realmente está pregando a verdade, quem realmente tem vida com Deus, como se Eliseu tivesse a culpa. Então
Então, no momento de crise, a pergunta que fica é: qual é a nossa voz? A voz da desculpa? A voz da acusação? Porque existem pessoas que elas não aceitam pagar por aquilo que elas fizeram. Então elas culpam o pastor, elas culpam a igreja, elas culpam o presidente, elas culpam o cônjuge, elas culpam o pai, a mãe, a família, mas elas não assumem a responsabilidade. Aqui, olha a situação que chegou a essa crise, olha o agravamento, o nível dessa crise. Uma mãe combinando com a outra mãe, fizeram isso. Hoje a gente vai matar o meu filho, a gente vai comê-lo, a gente vai assar e comê-lo, amanhã é o seu. Olha a situação que chegou diante desse rei. Como que pode isso? Agora entenda, eles deveriam clamar ao Senhor, mas eles estão brigando entre eles, e eles estão acusando, ou seja, só tem alguém que é culpado: Eliseu. Por que Eliseu? Porque Eliseu pregava a verdade, Eliseu anunciava a verdade, Eliseu tinha um compromisso sério com Deus, com o reino de Deus. E a grande verdade é que muitas pessoas, elas não aceitam essa verdade. Elas querem ser aceitas da maneira delas, mas isso não resolve crise, isso não muda a situação, isso não muda uma condição. Há necessidade de realmente haver uma conversão de coração. A palavra do Senhor diz que ele acusa Eliseu. Só que Eliseu, capítulo 7, então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Qual é a voz daqueles que servem a Deus diante da voz da acusação? Qual tem sido a sua voz? Diante das vozes que têm perseguido você, que têm caluniado você, que têm se levantado contra você, no momento de crise, talvez familiar, talvez no momento de crise ministerial, talvez de crise de identidade, crise existencial. Eliseu, ele sabia que ele era, e aqui ele vai declarar a voz do Senhor, a voz da profecia, a palavra profética. Agora entendo, difícil é assimilar e entender, se não for pela fé, o momento. Porque mãe cozinhando filho, uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, um quarto de estergo de pombo por 5 peças de prata. E aí vem uma palavra profética dizendo: olha, em 24 horas, amanhã, a este horário, nesse mesmo horário, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Quem foi até Eliseu? Quando ouviu essa palavra, o texto diz aqui, um capitão em cuja mão o rei encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizer janelas do céu, poderia isso acontecer? E ele disse, ou seja, Eliseu disse: você vai ver, porém você não vai comer. Por quê? Porque ele foi incrédulo. Nós não podemos deixar a crise infiltrar no nosso coração. Você não pode deixar a circunstância dominar você, controlar você. Aqueles que servem a Deus, aqueles que amam a Deus, eles não caminham por aquilo que eles veem. Nós caminhamos pela fé. Creia de todo o seu coração, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, segundo Efésios capítulo 3, verso 20, Deus é poderoso infinitamente de realizar além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder, pelo seu Espírito que habita dentro de nós. Deus é poderoso. Deus não está preso na história, Deus não está preso no tempo, Deus não está preso pelos protocolos humanos, pelas leis humanas. Não, Deus pode, só que o momento
que eles estavam atravessando parecia impossível, mas o Deus que nós servimos, entenda, é o Deus do impossível. Aquilo que para você está distante, aquilo que para você aparentemente inatingível, Deus pode fazer a qualquer momento. Creia de todo o seu coração. Haverá escape na sua casa, haverá um escape na sua família, haverá um escape, haverá um de repente na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. O que houve? Queridos, Deus usou 4 leprosos no outro dia, no crepúsculo. Eles caminharam em direção ao arraial dos Sírios. Eles disseram para eles mesmos, ou seja, nós não podemos entrar na cidade porque nós somos leprosos. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente for lá, pode ser que ele nos mate, mas antes de nos matar, pode ser que ele nos dê algo para comer. Então, ficar aqui a gente morre, e lá pode ser que a gente morra, então melhor a gente ir, quem sabe? E eles foram. A palavra do Senhor diz que a maneira que eles caminhavam, olha o poder de Deus, olha o poder de Deus, a maneira que aqueles 4 leprosos caminhavam, Deus multiplicou o ruído dos seus passos, e chegou um barulhão de exército lá no arraial dos Sírios, e eles disseram entre eles, com certeza, os hebreus, o povo de Deus, ou melhor, eles alugaram carros do Egito, eles fizeram aliança com reis poderosos, e eles estão vindo contra nós. E ali foi atracado no coração deles um medo, um temor, que a palavra de Deus diz que eles fugiram, deixaram os seus pertences, deixaram as suas fazendas, os seus alimentos, o seu gado, suas armas, suas roupas, deixaram tudo para trás, tudo para trás. Quando os 4 leprosos chegaram no arraial dos Sírios, não tinha mais nenhum sírio. Eles fugiram, quando não se mataram uns aos outros. E o que aqueles homens fizeram? Somente comeram dos despojos. Do nada, em 24 horas, Deus transformou toda uma crise em bênção. Deus transformou um momento de miséria em prosperidade, e assim também será na sua vida, porque o nosso Deus pode. Hoje nós olhamos para o Brasil, nós vemos uma crise. Nós olhamos para as famílias, nós vemos uma crise, e às vezes parece que as coisas estão tão distantes, tão longe, dá uma sensação que parece que Deus abandonou a terra, uma sensação que parece que Deus perdeu o controle da história, mas não, nós precisamos crer, nós precisamos invocar esse Deus. O que aconteceu? Eles foram lá, eles comeram, eles se fartaram. E como que eles venceram isso? Como que o inimigo fugiu? Um ruído, apenas um ruído. Deus não usou exército, Deus não usou força, mas Deus deu graça. E é isso que Deus vai fazer na nossa vida e na sua vida. Deus vai te conceder graça, e você vai vencer toda essa crise, no nome de Jesus. Haverá escape, haverá saída e haverá prosperidade. Deus pode. Agora, olha que tremendo, eles estavam alimentando e eles disseram entre eles mesmos, disseram um para os outros, não fazemos bem esse dia, porque é dia de boas novas, e nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Eles retornaram lá na cidade, o rei mandou conferir 5 cavalos, 5 soldados vieram conferir se realmente eles estavam falando a verdade. Inclusive, quem veio dos 5? Aquele capitão, o capitão que ouviu a palavra profética, mas não creu. Ele não creu na palavra. Hoje nós estamos pregando a palavra de Deus e são poucos aqueles que creem, mas eu quero entender que você faz parte daquele que crê. Você é o remanescente daqueles que têm fé. Por quê? Porque quando ele retorna e realmente ele viu que era verdade, ele retorna a Samaria, que ele dá um comando para o povo sai disparado. E quem estava ali na frente, na porta? O capitão, que havia dito, se nem Deus abrir, nem se Deus abrisse janelas do céu, isso poderia acontecer. Só que a palavra profética foi, você vai ver e você não vai comer, porque aqueles que não creem não participam da promessa. Aqueles que não creem,
eles não vão entrar na promessa. Aqueles que não creem, eles não farão parte das boas novas do Senhor. Precisamos crer, creia de todo o seu coração. A palavra do Senhor diz que houve um tumulto na saída desse povo e ele foi atropelado, ele foi morto, ele apenas viu e não participou. E o que nós aprendemos com isso? Nós precisamos voltar o nosso coração para aquilo que Deus tem falado, para aquilo que realmente Deus tem nos ensinado, para aquilo que Deus tem assim nos instruído, porque os incrédulos não participarão da promessa de Deus, eles não entrarão para o gozo do seu Senhor. Mas eu creio que você é diferente, nós somos diferentes, porque nós caminhamos pela fé. Leia a palavra de Deus, ore ao Senhor, que a sua fé seja ajustada e creia, Deus pode mudar sim essa situação. De repente dele, Deus mudou na vida das famílias de Samaria, e Deus vai fazer isso na sua casa e na sua família, no nome de Jesus. Só como testemunho baseado nessa palavra, eu preguei essa palavra em um dos cultos aqui da missão GEPAM Estiva Gerbe. Eu preguei essa palavra e uma irmã recebeu essa palavra no coração. Eu preguei ela no domingo e eu disse: amanhã, a estas horas, até amanhã, Deus vai fazer um milagre. E ela tinha um dinheiro, na justiça, até então impossibilitada de receber. E ela me deu testemunho. Ela disse: bispo, antes de vencer o horário no qual o senhor havia dito, a advogada ligou e disse: olha, o seu dinheiro está liberado, só alguns ajustes, ou melhor, somente uma assinatura do juiz, mas todo o trâmite foi liberado. E ela falou: olha, de momento era impossível, só que eu ouvi a mensagem e eu criei na mensagem, eu criei no Deus do de repente, no Deus que mudou a situação de Samaria. Eu acreditei, eu confiei, e consequentemente a bênção chegou na minha vida, e assim será também na sua vida, tá bom? Creia de todo o seu coração. Deus está com você, Deus está com a sua casa. Fica com Deus, que essa palavra fique ao seu coração. Beijo, até a próxima, abraço.